E aí, pessoal, matemática é bom demais! Hoje nós vamos ter uma aula show de bola, uma aula sobre MMC. Você saberia dizer o que é MMC? É isso aí, pessoal! MMC é mínimo múltiplo comum. Eu vou te ensinar, fica aí, assiste a aula, deixe seu like. Você vai gostar muito da aula de hoje, tá certo? MMC, mínimo múltiplo comum. Vamos nessa? Vamos dar uma estudadinha? Olha aí na minha tela agora. MMC, pessoal. Um assunto delicioso, bem legal, bem tranquilo. E é bem tranquilão mesmo. MMC vai dizer que é mínimo múltiplo comum. É a sigla para mínimo múltiplo comum. MMC, beleza? Então, antes de tudo, eu queria pensar com vocês em conjuntos para entender esse conteúdo que é o MMC. Veja bem, se eu dissesse assim, considere os conjuntos numéricos, aqui é um C, não é? Considere os conjuntos numéricos dos múltiplos de 6 e de 8. Então, eu quero saber quais são os múltiplos de 6 e de 8. Vou colocar aqui o conjunto dos múltiplos de 6. 0, 6, 12, é de 6 em 6, não é isso? 18, 24, 30, 36, 42, 48, é de 6 em 6 a partir do zero. Esses são os múltiplos de 6, beleza? Agora vamos ver os múltiplos de 8. Então, quando eu penso nos múltiplos de 8, eu tenho 0, 8, 16, de 8 em 8, 24, 32, 40, 48 e assim vai. O conjunto dos múltiplos de um número, ele é infinito. Pessoal, observe. O que é que eu tenho em comum aqui nesses números de cima e aqui nesses números de baixo? O que é que eu tenho em comum? Você já conseguiu visualizar? Eu tenho 0, que é comum, ó. Eu tenho também, no caso aqui, o 24, que é comum, não é? Tem em cima e tem embaixo. Eu tenho, ó, 48, tá vendo? Então, observe, o 0, o 24, o 48, são termos comuns que tem aqui e aqui. Beleza? A gente diz, deixa eu mostrar para vocês o conjunto que é comum, não é? Desses dois, ó. Os múltiplos comuns de 6 e de 8, quais são? 0, 24, 48, 72. Percebeu? É de 24 em 24. De 24 em 24. A gente chama esse símbolo aqui, quer dizer interseção, tá? É o que tem aqui e aqui ao mesmo tempo. Os múltiplos de 6, interseção com os múltiplos de 8. O que tem em comum são esses valores daqui. Aí, veja bem, qual é a ideia do MMC? É o menor, é o mínimo múltiplo comum de dois ou mais números. Qual é o menor múltiplo comum de dois ou mais números? Nesse caso aqui, é claro que a gente deve excluir o zero, né, da jogada, porque senão os múltiplos de qualquer número sempre seria zero, né? Mas aí eu excluo zero e eu tenho o menor de todos. O menor de todos aqui é o número 24. Ele é o múltiplo, o mínimo múltiplo comum. Ele é o menor múltiplo comum de 6 e de 8. Então, a representação que eu tenho para a ideia de MMC seria essa. Quem é o MMC de 6 e 8? É o número 24. Por quê? Porque ele é o menor múltiplo comum de 6 e de 8. Beleza, pessoal? Já nesse caso aí, já merece aí para a gente observar, né, que MMC é fácil, já merece aí o like, não é mesmo? Deixe seu like aí, tá certo? Faça seu comentário
Mas ainda tem mais. É claro que eu estou iniciando o conteúdo, não é? Todos já sabem, meu nome é Eduardo Luiz, sou professor de matemática de vocês aqui no canal. Mas não parou por aí. Eu mostrei uma ideia através da teoria de conjuntos. Eu quero também que vocês aprendam a encontrar o MMC de forma diferente. Então, por isso, você vai lá na tela de novo comigo e nós vamos observar como fazer isso, tá certo? Observe. Alguns procedimentos, alguns processos para determinar o MMC de dois ou mais números. Eu vou mostrar aqui alguns processos, tá? O primeiro deles é a decomposição em fatores primos. Professor, como é que eu vou fazer encontrar o MMC de dois ou mais números através da decomposição em fatores primos? Vamos ver. Primeiro eu quero dizer a vocês que vocês vão fazer da seguinte maneira. Vocês vão decompor os números que a gente vai estar sugerindo e depois vocês vão multiplicar os fatores comuns, tá certo? Desses números. Os fatores comuns de maior expoente, tá certo? E também aqueles termos que não são comuns. Por exemplo, eu vou fazer aqui o caso do MMC. Vou pegar aqui dois números quaisquer, tá? O MMC, sei lá, de 50 e 80. Pronto. Eu quero encontrar quem é o MMC de 50 e 80. Eu poderia fazer através daquela ideia de conjuntos, professor? Poderia, tá certo? Mas aqui eu vou fazer pela decomposição em fatores primos. Como é que eu faço? Eu pego o número 50 e fatoro ele. Pego 50 e fatoro. Beleza? Vou fatorar. 50 dá por 2, que dá 25. 25 dá por 5, que dá 5. E 5 dá por 5, que dá 1. Qual é o resultado que eu encontro aqui? Eu encontro 2 vezes 5 ao quadrado. Pessoal, se você tem dúvida na ideia de critérios de divisibilidade, vou deixar no card aqui um vídeo massa que eu preparei sobre critérios de divisibilidade, tá? Ajuda muito na hora de fatorar, certo? Vou deixar aqui no card para você. Então, aqui eu tenho 2 vezes 5 ao quadrado. Agora eu vou pegar o número 80 e irei fatorar ele, ó. Pego 80 e fatoro o bendito. Boto aqui uma barra direita e coloco agora a fatoração de 80. 80 é par, é divisível por 2, que dá 40. 40 por 2 dá 20. 20 por 2 dá 10. E 10 por 2 dá 5. Aqui dentro, eu vou colocar a representação desses fatores primos aqui, que no caso aqui é 2 elevado a 4. Por que 2 a quarta? Porque eu tenho 2 4 vezes, certo? Agora eu vou fazer o MMC. Como é que eu faço? Depois de ter decomposto o número, não é? Em fatores primos, olha, esse fator é primo, esse também. Eu agora vou multiplicar todos os fatores, vou multiplicar todo mundo, ó. Só que eu vou pegar o de maior expoente. No caso aqui, eu tenho 2 a quarta e tenho 2. 2 a quarta é o fator comum de maior expoente. E o termo também que entra, que é o não comum. O não comum aqui é o 5 ao quadrado. Agora é só resolver. 2 a quarta dá 16 e 5 ao quadrado dá 25. Quando eu multiplicar 25 vezes 16, eu tenho a resposta. Certo? Que vai dar 25 vezes 16. Ó, 6 vezes 5. Dá 30, não é? Vai 3. 6 vezes 2, 12. Com 3, 15. 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 2, 2. Somando tudo aqui, ó, eu tenho 400. Então, 16 vezes 25 dá 400. O que é esse 400? É o menor múltiplo comum de 50 e 80. O menor múltiplo comum de 50 e 80 é 400. Beleza, pessoal? Vamos continuar. Olha só, tem alguns exemplos para vocês
eu gostaria muito que vocês agora tentassem fazer do jeitinho que eu ensinei pela fatoração, tá? Fizesse a letra A e depois fizesse a letra B. E só depois de ter tentado fazer, você vai ver a resolução que eu preparei aqui para vocês, tá? Vou pegar aqui, ó, a letra A e vou responder a letra A aqui agora. Vou responder a letra A, tá certo? Mas tente antes, porque a gente aprende tentando. Então, vou fazer aqui a letra A. O que é que eu vou fazer? Decomposição em fatores primos, não é? Eu vou pegar o 100, irei fatorar o bendito. Fatoro ele, ó. Fatorando 100, eu divido aqui por 2, que dá 50. 50 por 2 dá 25. 25 por 5 dá 5. E por 5 dá 1. Aqui dentro, eu devo colocar esses números com a sua representação em fatores primos, que é 2 ao quadrado e 5 ao quadrado. Professor, eu não entendi por que é 2 ao quadrado. Por quê? Olha só, pessoal, por quê? Eu tenho 2, número 2, aí fica 2 elevado a 2. Eu tenho 2, número 5, aí fica 5 elevado a 2. Beleza? Agora eu devo pegar o número 150. Eu vou pegar aqui o 150, ó, e devo fatorar o 150. Fatorando 150, como ele é par, eu divido por 2, que dá 75. 75 é divisível por 3, que dá 25. E 25 é por 5, que dá 5. E 5, ele é um número primo, só dá por ele mesmo. Aqui dentro, eu devo colocar a representação em fatores primos, que é 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Beleza, pessoal? Então, eu tenho aqui a representação em fatores primos do número 100 e a representação em fatores primos do número 150. Como eu quero saber o MMC dos dois, eu vou fazer assim, ó. MMC são os fatores comuns e não comuns de maior expoente. Então, no caso aqui, eu vou pegar o 2, que é comum, ó. Só que eu vou pegar o de maior expoente, é 2 ao quadrado. Eu também vou pegar o número 5, que é comum, de maior expoente. E o não comum, quem é não comum aqui? O número 3. Aí só é resolver isso. Primeiro eu peguei os termos comuns, só que eu peguei de maior expoente, aí entre o expoente e 2. Depois eu peguei também aqui o termo comum do 5, ó, que é 5 ao quadrado, maior expoente é ele mesmo. E o termo não comum entra também na multiplicação, tá? Entra os comuns e não comuns. Agora é só fazer aqui a multiplicação. 2 ao quadrado dá 4 e 5 ao quadrado dá 25, que é 5 vezes 5, não é? Multiplicando tudo, 4 vezes 25 dá 100, 4 vezes 25 dá 100, e 100 vezes 3, que dá 300. O que significa esse 300? Ele é o menor múltiplo comum de 100 e de 150. Beleza? É isso aí, pessoal. Essa outra aqui, a letra B, eu vou deixar para você fazer, tá certo? Do mesmo jeitinho agora que a gente fez essa aqui, tá? Essa letra B você vai fazer aí sozinho. Certo, pessoal? Então, agora vamos para a segunda parte da decomposição, certo? Nós fizemos aqui a decomposição em fatores primos e agora nós vamos ver um processo que se chama decomposição simultânea. Beleza? Como é que se faz a decomposição simultânea? Primeiro, eu irei fatorar. Aqui é ao vivo. Então, eu corrijo também ao vivo. Fatorar. Eu devo fatorar o número primeiro. E depois que eu fatorar, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os fatores encontrados, beleza? Eu fatoro e encontro, no caso aí, a multiplicação desses fatores. Já que eu coloquei um exercício para vocês tentarem fazer, que foi esse aqui, a letra B, eu vou pegar esse mesmo exercício e vou fazer aqui, tá certo? Para você ver a resposta, porém, eu irei fazê-lo
pela decomposição simultânea. Beleza, pessoal? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o 75, vou pegar o 45 e vou pegar o número 30 e irei fatorar os três simultaneamente. No caso aqui, ó, vou dividir por 2. Por que por 2, professor? Porque 30 é um número par, então é divisível por 2. E os outros valores a gente repete, visto que eles não são divisíveis por 2. Quando eu olho 15, dá para dividir por 3. Logo, 75 por 3 também dá para dividir, que é 25. 45 por 3 dá 15. E 15 por 3 dá 5. O 15 ainda é divisível por 3, esse número do meio aqui, ó. Aí você faz 15 por 3, que dá 5. Repete o 5 aqui. Aquilo que não dá para dividir só faz repetir, tá? E agora eu divido por 5, porque todo número terminado em 5 é divisível por 5. Aí vem aqui, ó, bota 1 em 1, e o 5 só dá por ele mesmo, que dá 1 em 1. Quem é o resultado? O resultado, pessoal, vai ser a multiplicação desses termos que a gente encontrou. Veja como é fácil. Você multiplica tudinho, ó. 2 vezes 3 dá 6. 3 vezes 5 dá 15. E o 5 você repete. Aí aqui, 6 vezes 15 dá 90. E 90 vezes 5, que dá 450. Ou seja, você fez pela decomposição em fatores primos e eu estou fazendo pela decomposição simultânea. Nós dois encontramos o mesmo valor, 450. Beleza, pessoal? Eu tenho aqui 2 exercícios para vocês sobre esse tópico, que é calcular o MMC por decomposição simultânea. A letra A diz 72 e 10, eu quero que você calcule. 50, 200 e 330, eu quero que você calcule. Como a gente está aqui fazendo questões e dá tempo de você pausar o vídeo e tentar fazer, eu vou responder a letra B. Deixo a letra A e a letra B para vocês fazerem, vocês pausam o vídeo, faz e depois observa aqui como foi que a gente construiu, tá? Eu vou fazer a letra B agora, mas você tentem fazer antes, certo? Para aprender, né, pessoal? Então, aproveitando aí, deixe seu like, não é? Que a aula tá muito gostosinha. Beleza, pessoal? Deixe seu like aí. Ó, aqui agora eu vou fazer pela decomposição simultânea. Como é que eu faço? Eu pego 50, pego 200 e pego 330. Coloco uma barra à direita, certo? Essa é a maneira que os alunos mais gostam. E faço as divisões sucessivas. Eu vou dividir por quanto aí? Claro que é por 2. Por que por 2? Isso mesmo, 2 é um número par. Como 2 é um número par, eu divido aqui por 2. 50 por 2 vai dar 25, né? 200 por 2 dá 100. 330 por 2 dá 165, ou seja, a metade de 330 é 165. Como eu tenho 100, que ainda é um número par, eu divido por 2, que dá 25. Isso é o critério de divisibilidade por 2. Olha o card sobre esse critério, que é muito interessante. 100 por 2 dá 50 e 165 você repete. Oxe, 50 ainda dá por 2, continua. Aí aqui vai ser 25 e aqui 165. 165 dá por 3, não dá. 165, 5 mais 6, 11, 11 mais 1 dá 12, então dá por 3. Então aqui repete, porque não dá por 3, visto que a soma dos algarismos dá 7. E aqui vai ser o equivalente a 55. 165 por 3 dá 55. Aí agora eu vou dividir por 5, pessoal, porque 25 é um número terminado em 5. Todo número terminado em 5
é divisível por 5, assim como 55 também é, que dá 11. Por 5 dá 1 e 1. E, enfim, por 11. 11 só dá por ele mesmo, porque ele é primo, tá certo? Aí ficou como aqui? Ficou esse resultado todinho aqui que eu devo multiplicar, ó. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 5, vezes 11. É fácil, não é, pessoal? Você vai fazer a multiplicação aqui, ó. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 3 dá 6. 5 vezes 5 dá 25. E 11 você repete, né? Porque ninguém multiplicou com ele. Vai multiplicar agora. Olha, pessoal, esse 4 e esse 25 é 4 vezes 25. Eu posso botar um pertinho do outro. E o 6 vezes 11 também eu posso botar um pertinho do outro. Então, 4 vezes 25, pessoal, eu coloquei pertinho porque é fácil de fazer, dá 100. E 6 vezes 11 também é fácil de fazer, que dá 66. 66 vezes 100 é só repetir o 66 e acrescentar 2 zeros. Ou seja, o resultado aqui, ó, é 6.600. E aí? Fácil, difícil? O que é que vocês estão achando? Hein, pessoal? O que é que vocês estão achando? Conversem comigo. Diga aí no nosso aí, nossos comentários, né? Fale alguma coisa a respeito da aula, tá certo? Deixa eu ficar sabendo o que vocês estão compreendendo, o que vocês estão gostando. Não acabou ainda. Ainda eu tenho aí 2 ou 3 questões para resolver, envolvendo justamente situações, problemas com o MMC. Vamos ver? Vamos para a nossa tela e vamos responder aqui. Então, pessoal, para responder essas questões, não é? Você pode usar qualquer um dos critérios dos processos que vocês aprenderam. No caso aqui, ó, ele pergunta na questão 1, determine um MMC, ou seja, um mínimo múltiplo comum dos números 20 e 60, e marca a alternativa encontrada. Pessoal, ele quer saber quem é o MMC de 20 e 60. Opa, 20 e 60. Ele quer saber isso. Beleza? Como é que eu vou fazer, professor? Eu faço pela decomposição em fatores primos ou eu faço pela decomposição simultânea? Você que diz. Ou pela teoria dos conjuntos, porque eu também ensinei logo no início da aula sobre teoria dos conjuntos, né? Você que sabe. Eu vou fazer pela decomposição simultânea. Vou colocar os dois valores aqui, colocar uma barra direita e vou começar a dividir simultaneamente, ó, por 2 dá 10 e 30, não é? Porque a metade de 60 é 30, a metade de 20 é 10. Por 2 dá 5 e 15. Por 3 dá 5 e 5. E por 5 dá 1 e 1. Quem é o resultado? É a multiplicação desses valores. É a multiplicação desses valores. 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 5 dá 15. E 4 vezes 15 dá 60. Beleza, pessoal? Gostosinho, não é? Fácil demais. É ou não é? Matemática é bom demais. Pessoal, tem uma dica aqui muito legal. Veja só. Percebam que 60, ele é múltiplo de 20. Ou seja, o maior número aqui é múltiplo do menor. Toda vez que isso acontecer, que o maior for múltiplo do menor, o MMC será o maior entre eles. Ou seja, quem é o MMC? Quem é o MMC de 5 e 10? Aí o que é que você faz? 10 é múltiplo de 5. Logo, o MMC vai ser 10. O MMC de 5 e 10 é 10. Por quê? Porque 10 é múltiplo de 5. Quem é o MMC? MMC de 4, 8 e 16. Quem é o MMC de 4, 8 e 16? Observe, 16 é múltiplo de 4. 16 também é múltiplo de 8. Então, o MMC de 4, 8 e 16 é 16.
Entende isso, pessoal? Toda vez que o maior número for múltiplo do menor, o MMC será o maior número, será o maior. Então, por isso, a resposta aqui é letra E. Eu nem precisaria fazer essa conta todinha para dizer que o MMC era 60, porque 60 é múltiplo de 20. Beleza, pessoal? Uma dica aí bem legal para você, tá bom? Então, vamos para a questão 2, que eu quero finalizar essa aula logo mais. Ainda falta a questão 2 e a questão 3. Vamos para a questão 2. O que é que diz a questão 2? Diz assim: um médico receitou 2 remédios a um paciente. Um para ser tomado a cada 12 horas, ou seja, de 12 em 12 horas, e o outro para ser tomado a cada 15 horas. Um de 12 em 12, outro de 15 em 15. Depois ele diz assim: se às 14 horas do dia 10 de 10 de 90, o paciente tomou ambos, olha só, ambos os remédios, ele voltou a tomá-los juntos novamente quando? Pessoal, essas frases, juntos novamente, simultaneamente e ao mesmo tempo, é um trabalho para o MMC. Beleza, pessoal? MMC. Toda vez que tiver juntos novamente, ao mesmo tempo, simultaneamente, você já sabe. A teoria está chamando lá, a teoria que está chamando lá é o MMC. Então, aqui é o seguinte, eu vou precisar calcular o MMC de 12 e 15. Aí eu vou colocar aqui simultaneamente, né, porque fica mais fácil. Por 2 dá 6. 15 não dá para dividir, repete. Aí por 2 dá 3. 15 não dá para dividir, repete. Aí por 3 dá 1. E 15 por 3 dá 5. E 5 dá 1 e 1. O resultado é a multiplicação desses valores. 2 vezes 2, vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 5 dá 15. Não é? 4 vezes 15, 4 vezes 15 dá 60, né? 4 vezes 15 dá 60. Então, significa o quê? 60 horas depois, eles vão tomar juntos novamente. 60 horas depois. Pessoal, no início era aqui 14 horas, não é isso? 14 horas. Então, 14 mais 60, 14 mais 60 horas dá 74 horas, né? 14 mais 60 vai dar o equivalente a 74 horas. O que equivale a 74 horas? Um dia tem 24 horas, né? Um dia tem 24 horas. Eu pego 74, divido por blocos de 24. Então, aqui eu vou ter o equivalente a 3 dias. Porque 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 2, 6, com 1, 7. Eu vou ter o equivalente a 3 dias e irão sobrar 2 horas. Não é isso? 3 dias e irão sobrar 2 horas. Irão sobrar 2 horas. Então, 3 dias depois do dia 10, 3 dias depois do dia 10, é dia 13. Beleza? Então, não pode ser nenhuma dessas alternativas, nem A, nem B, nem C. Pode ser a letra D ou pode ser a letra E. 3 dias depois, ó, dia 10, dia 11, 12, 13, 3 dias depois. E 2 horas, certo? Ó, sobraram aqui 2 horas. Beleza? Então, a resposta que eu devo marcar, ó, é essa aqui. 2 horas do dia 13 do 10 de 90. Letra D de dado. Ok, pessoal? Questão boa, não é? Vamos fazer a última questão que eu separei para hoje, que é essa questão 3, que diz assim: as regras de reeleição em um país X são as seguintes. O presidente deve permanecer 4 anos em seu cargo, os senadores 6 anos e os deputados federais 3 anos. 4, 6 e 3. Em 2012, num país X, houve eleição para os 3 cargos. A próxima eleição simultânea, olha, para esses 3 cargos ocorrerá novamente no país X.
Pessoal, simultânea, simultaneamente, novamente, ao mesmo tempo, são palavras que retratam a ideia de MMC. De quem? De 4, 6 e 3. 4, 6 e 3. Olha aqui, ó. 4 anos presidente, 6 anos senadores e 3 anos deputados federais. Então, eu vou tirar o MMC desses 3 valores. Coloco uma barra à direita aqui, começo a fazer as divisões. Por 2, dá 2, e aqui 3, e repeto 3. Por 2, dá 1, 3, repeto 3. E por 3, dá 1, 1 e 1. Quem é o resultado? É a multiplicação desses valores. 2 vezes 2, vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 anos depois. 12 anos depois. Se no início era 2012, é porque no final, ó, que eles vão estar juntos novamente, sendo elegidos pelo povo, não é? Vai ser 2024. Ok, pessoal? 2024. Beleza, pessoal? E aí, vocês gostaram dessa aula? Deixa o like, pessoal, não custa nada, mas para a gente aqui do canal é bom porque a gente atinge mais alunos e tem alunos que precisam muito desse conteúdo, assim como você. Pessoal, até a próxima aula, se Deus quiser, beleza?